Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos dar sequência no relato que nós temos nesse sagrado livro, de tudo aquilo que nós temos aprendido pelo Senhor. Neemias, capítulo 6. A nossa leitura se dará do verso de número 10 a 14. Tá bom. Neemias 6, de 10 a 14. E vamos terminar esse relato da primeira parte do capítulo 6. Amém? Permitindo Deus, nós iremos estar lendo e tirando lições preciosas para nós no dia de hoje. Então, de Neemias, capítulo 6, versículo de número 10 a 14. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim o texto sagrado, versículo de número 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor pedindo graça. Pai da consolação, Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus, nós nos reunimos em culto, em adoração, para que possamos, Senhor, adorar o Teu santo nome, agradecer-te e sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por Tua obra perfeita sendo derramada sobre nós, a justiça de Cristo, o perdão que há em Cristo, a grande salvação que vemos e temos em Cristo Jesus. Continua trabalhando em nós, Senhor. Fala-nos, Deus, por Tua palavra. Fala aos nossos corações para que possamos aprender a Tua palavra, crer nela e aplicá-la em nossas vidas. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Irmãos, acredito que todos aqueles que têm acompanhado os sermões pregados no livro de Neemias, uma coisa já percebeu: que a vida com Deus não é um paraíso, que a vida com Deus não é um mar de rosas, que a vida com Deus não é uma colônia de férias. O tempo todo nós temos visto as tribulações, as adversidades e as dificuldades que Neemias, juntamente com todo o povo de Deus, tem passado e enfrentado por causa do retorno do povo de Deus para Jerusalém, para estabelecer ali novamente a sua morada e glorificarem a Deus da forma como Deus tinha estipulado no Antigo Testamento. Mas, realmente, quando nós lemos até o texto presente, nós vamos ver que não existe nenhuma colônia de férias em servir ao Senhor e nos nossos dias para com Deus. Vida com Deus é um campo de batalhas. E aqui eu já começo a minha palavra. Vida com Deus é um campo de batalhas. E todos os dias que o Senhor Deus te dá de vida, pela manhã, você já tem 3 inimigos para vencer. Todos os dias.
diante de você, há 3 inimigos que precisam ser vencidos diariamente. O primeiro deles, o diabo. As Escrituras nos dizem que o diabo está ao nosso derredor buscando a quem possa estragar. E isso é seríssimo. O diabo odeia tudo que se chama pelo nome de Deus, tudo que provém de Deus. O diabo odeia o próprio Deus. Você acha que não vai odiar os filhos de Deus? O segundo inimigo que está diante de nós todos os dias, e bem próximo, muito próximo, dormindo na mesma cama, tomando banho no mesmo chuveiro, é a nossa própria natureza. A nossa natureza pecaminosa. Hora ou outra, aquele requinte da natureza adâmica ainda quer surgir dentro de nós, tomando decisões, tomando caminhos, abrindo alas, querendo passar. Como é difícil vencermos a natureza humana, e ela só é vencida no poder do nome santo de Jesus. E por último, o inimigo que precisa ser vencido diariamente, o mundo. Eu não me refiro ao planeta, o planeta foi criado por Deus. Mas quando as Escrituras tratam dessa expressão mundo, está falando desse sistema perverso do qual o inimigo já tomou conta. E diariamente precisamos vencer esse sistema maligno que tenta o tempo todo nos tirar, nos derrubar da presença de Deus. E nós temos visto isso claramente no livro de Neemias. Ainda a título de introdução, é visível que Neemias tem enfrentado possivelmente os momentos mais difíceis da sua vida, desde que saiu lá do palácio, lá da Pérsia, e retornou para Jerusalém. E ali ele tem enfrentado situações dificílimas, e isso precisa ser muito bem considerado. Vamos lembrar rapidamente aqui comigo? Ele já enfrentou problemas, dificuldades e perseguições de fatos ou de formas externas. Também já enfrentou problemas, dificuldades de fonte interna, de dentro do povo de Deus. Novamente, agora no capítulo 6, lá no início, desde o versículo 1 até o versículo 9, que já pregamos, nós vemos que essas adversidades, essas oposições externas, através da vida de Tobias, Sanbalate e amigos, retornaram novamente. Parece que as oposições não se cansam, elas se insistem. Mas aquilo que foi falado na semana passada e percebido pela palavra de Deus, parece que esse ponto específico de Tobias e Sanbalate até o momento, parece que está em ordem. Porque Neemias, ele soube, como crente em Deus, e numa liderança prática, ele soube lidar com as oposições. Nós falamos exatamente isso, de Neemias sabendo lidar com as oposições. E como é que ele fez isso? Primeiro, ele sabia como enfrentar as oposições. Em segundo lugar, nós falamos também de forma bem rápida aqui, sem falar tudo, que ele entendeu que ele estava realizando uma grande obra para com Deus, reconstruindo os muros. E por causa disso, ele não iria parar por causa de um convite, sem vergonha, malandro, com segundas intenções, querendo destruir, tirar a vida de Neemias. E simplesmente ele sabe que ele está fazendo uma grande obra. Para isso, lidando com as oposições, ele soube o momento do desprezo. Não vou parar, não vou descer, porque eu pararia a obra para falar com vocês? Vocês se lembram disso? E ele sabe lidar com esse desprezo. Mas o ponto áureo é o final do versículo de número 9, quando ele agora fala com Deus. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Porque Neemias nos ensina que em tudo que nós fazemos, em tudo que nós enfrentamos e passamos, nós precisamos aprender a falar com Deus. Amém? Então, nós temos perseguições aqui no livro, de fora, externas, perseguições internas com os nobres dando trabalho, judiando do próprio povo, escravizando o próprio povo, mas como dificuldade, luta, pouca besteira, vai surgir agora uma nova dificuldade que não existia até então. Não existia até então. Parece que quando as coisas estavam calmas, visto que Neemias tinha enfrentado a oposição, as coisas se acalmaram,
Mas o texto do versículo 10 até o versículo 14 está aqui para nos ensinar que, ainda que estejamos vivendo momentos de calmaria, de bonança, não podemos baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda. As coisas estão acontecendo, só que agora de forma diferente. Não é oposição dos de fora. Também não é oposição dos de dentro. Agora é uma nova forma de perseguição. Pessoas infiltradas no reino de Deus para destruir o povo de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Quando há infiltrados no meio do povo de Deus. Quando há infiltrados no meio do povo de Deus. Aliás, Neemias, ou o versículo 10, já começa falando disso. Eu queria novamente, por favor, ler com os irmãos o versículo de número 10 que diz: Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. E aqui nós já temos a primeira lição que o texto nos ensina por toda a história. No texto, há um inimigo infiltrado no meio do povo de Deus. Há um inimigo infiltrado no meio do povo de Deus. E isto precisa ser percebido. Isso precisa ser percebido. Imaginem, essa sequência do texto, ela é imediata o que acontece com Tobias e Sambalate. Resolve-se o problema, Neemias leva isso em oração no final do versículo 9, e num determinado dia comum do cotidiano, ele vai até a casa do sacerdote, ou melhor dizendo, de um dos sacerdotes de Israel. O nome desse homem, Semaías. E ele vai até a casa dele depois de tudo isso, bater um papo, conversar, entender melhor das coisas. O texto é claro em dizer, olha lá de novo para o versículo número 10, que Semaías, ele estava encerrado. Sabe o que é isso? Ele estava guardado, ele estava recluso, ele tinha tirado um tempo, sabe, um tempo sabático de oração, jejum e santificação. Ele não estava nem trabalhando no templo, ele tinha pedido uma licença, essa licença foi concedida, e ele estava tirando um momento sabático para oração, jejum e santificação, e Neemias vai lá, e quando Neemias o vê, Neemias vê um inimigo nele. Mas agora ele vê alguém extremamente perigoso, um inimigo oculto, um inimigo secreto, um inimigo infiltrado. E ao ver Neemias, ele já começa a falar, e ele fala exatamente o que está no versículo de número 10. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. E ao falar, ainda nessa lição de um inimigo infiltrado, eu quero destacar, dentro dessa lição, duas considerações importantes. A primeira delas, um mau conselho. Um mau conselho. Talvez se os irmãos não entendem muito de teologia do Antigo Testamento, não está entendendo nada até aqui o que eu estou falando. Entende o que eu estou falando, mas não sabe o porquê eu estou falando isso. Mas a maneira como ele chega para Neemias é dizendo o seguinte: Neemias, que bom que você veio aqui. Tem uma palavra de Deus para você. Tem uma palavra de Deus. E aí ele começa esse mau conselho. Eu preciso que você, ainda hoje, junto comigo, vamos até o templo. Entremos no templo. E vamos nos esconder lá no templo. E agora ele é específico no versículo 10. Vamos nos esconder ao meio do templo. Está aí no texto. Para quem não sabe, essa expressão, ao meio do templo, é o lugar que a Bíblia chama de o Santo dos Santos.
o lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar, e uma única vez por ano ele podia entrar. Somente uma vez por ano. O que ele está aconselhando aqui nesse mau conselho? É alguém infiltrado? Alguém que já está jogando do outro lado, para o outro time? Ele está dizendo: Neemias, eu preciso que você quebre a lei de Deus. Em outras palavras, é isso. E você entre no templo. E mais propriamente dito, lá no Santo dos Santos. Porque ele sabia que se Neemias entrasse lá no Santo dos Santos, ele pecaria e seria julgado. Possivelmente, seria morto. E isto é seríssimo, porque há uma lei de Deus. Com todo respeito aos irmãos, mas não com respeito a Semaías, Semaías está sendo malandro. O que ele está fazendo é direcionando um homem a se perder em Deus. Ele está fazendo uma pessoa transgredir a palavra de Deus, através de um conselho. Existe uma lei explícita no Antigo Testamento, dizendo que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, ou melhor dizendo, os sacerdotes poderiam andar até o santo lugar e depois acessar o santíssimo lugar. Abram comigo, por favor, no livro de Números. Números, capítulo 18. Culto de doutrina, né, irmãos? Então vamos lá. Números, capítulo 18, versículo de número 7. No capítulo 18 de Números, é dito toda a relação dos deveres e direitos dos sacerdotes. Era a maneira como Deus tinha determinado que os líderes espirituais do Antigo Testamento, isso é, os sacerdotes, deveriam cumprir com seus deveres e poderiam gozar de seus direitos. Mas lá no versículo, na altura do versículo de número 7, olha o que é dito nessa lei. Números 18, 7. Mas tu e teus filhos, contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. A compreensão da teologia do Antigo Testamento é simples. O leigo, isso é, todos aqueles que não eram sacerdotes, e para ser sacerdotes, necessariamente tinha que ser da tribo de Levi, poderia chegar diante, ou do tabernáculo, muito tempo atrás, ou do templo, no tempo mais moderno ali do Antigo Testamento, ou no templo, podia chegar somente até o altar de holocausto. Somente até ali, e fazia o sacrifício entregando o animal na mão do sacerdote. Esse era o limite geográfico que qualquer leigo podia chegar. Passou disso, era morte. Está dizendo exatamente isso no texto. Qualquer estranho que se aproximar, morrerá. E qual é o conselho? Voltando lá para Neemias, por favor. Qual é o conselho de Semaías? Vamos fugir, vamos entrar no templo, e lá no meio do templo, e vamos nos esconder. E isso nos desperta algo valioso. Isso nos desperta uma compreensão valiosa. Conselhos. Isso daqui é um mau conselho. E aqui tem os dois lados da moeda que eu quero falar. Quando eu me refiro a conselho, eu me refiro tanto àqueles que estão dando conselhos para nós, como também me refiro a quando nós iremos dar conselho a algum irmão ou alguma pessoa. Para nós, crentes em Jesus, todo conselho precisa estar baseado na palavra de Deus. Todo conselho tem que estar alicerçado nas Sagradas Escrituras. Vou além. Conselhos cujo tema em que eu irei aconselhar, se esse tema específico está legislado pelas Escrituras de forma clara, há muitos temas que estão legislados de forma clara. Santificação, pecado, casamento, divórcio, novo casamento, ceia, batismo, igreja, disciplina, inclusão, exclusão.
ministério, ordenação. Todos esses temas estão legislados pela Escritura. Tem que ser exatamente o que as Escrituras falam. Mas eu sei também que existem temas que não estão claros nas Escrituras, principalmente porque são assuntos que vieram muitos anos depois das Escrituras já terem sido encerradas. Como é que a gente faz, pastor? Ainda que as Escrituras não sejam claras na legislação de determinado assunto, o padrão é o mesmo. Desculpa, o comportamento é o mesmo. A maneira de se pensar é o mesmo. Mas eu quero dar um crivo aqui que é facinho para todo irmão. Não precisa abrir. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Paulo vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é, olha o crivo, verdadeiro, honrado, justo, puro, amável, se tem boa fama, há virtude, e se algum louvor, nisso pensai. Esse é o critério bíblico. Ainda que não haja uma temática específica nas Escrituras, precisa passar pelo padrão do Novo Testamento. Qual é? Primeiro, é verdadeiro? Isso que está sendo citado, isso que está sendo planejado, isso que está sendo inquirido, é verdadeiro diante de Deus e dos homens? Isso é honroso? Isso é respeitoso? Isso é justo diante das Escrituras e diante de Deus? Isto é puro? Isto é amável diante de Deus e dos homens? Isto tem uma boa fama? A maneira como as pessoas veem isso? Há alguma virtude nisso? Há louvor nisso? E aqui louvor não é a adoração que fazemos a Deus. O louvor é os homens, a sociedade, as Escrituras louvam esse comportamento? Declaram esse comportamento? Sim, então isso pensai. Podemos fazer. Não, quebra-se algum princípio, então não fazemos. É simples. É simples. O que Semaías está fazendo é dando um mau conselho, levando Neemias para a morte, quebrando a lei de Deus. Mas também quero destacar um segundo ponto ainda dentro dessa lição, no versículo 10. Quando ele abre a boca, primeiro, ele dá um mau conselho, mas a segunda coisa que ele faz ao abrir a boca, e isso aqui é importantíssimo, ele faz uma falsa profecia. Olha o final do versículo 10. Porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Neemias vai até a casa dele, vai conversar com ele, ele já começa dando um mau conselho, e agora levanta uma falsa profecia, dizendo: sabe por que a gente precisa ir para lá? Porque Tobias e Sambalate vão invadir Israel. Aliás, hoje à noite. Eita, Deus manda falar. Já viram isso? Que pobreza de espírito. Ainda hoje, nessa noite, e vibram, dão um vibrato para ter uma aparência. E isso é muito sério, porque quando Neemias vai à casa de Semaías, ele não vê o homem que ele esperava ver. Ele vê um inimigo que tinha se infiltrado no meio do povo de Deus. Ele percebeu ali que agora o seu inimigo não é externo nem interno, que o seu inimigo agora é um, e que esse inimigo veste roupas sacerdotais, que este inimigo não tem cara de um demônio enfurecido, tem cara de um homem santo, um sacerdote, em período sabático, orando, jejuando, estava tão se santificando que não estava nem trabalhando no templo, buscando a Deus, que o inimigo diante dele não tinha o rosto e a voz de um homem ímpio, mas de alguém piedoso. E é justamente esse homem, com essa aparência, que levanta uma falsa profecia. Ainda hoje, à noite,
nessa noite, eles vão te pegar. Eles vão te matar. Minha voz ainda não está boa, irmãos. E isso é seríssimo. É seríssimo o que está acontecendo aqui. E não importa. Não importa. Nós precisamos aprender a não darmos ouvidos a esses opositores inimigos que, se necessário for, eles vão usar o santo nome de Deus em vão para levantar falsas profecias, para o seu próprio deleite, para que se cumpra aquilo que ele quer que se cumpra. Eles vão usar o nome de Deus e vão passar por cima da santidade do nome de Deus, sem respeito, sem temor, sem tremor, para dar a informação que ele quer, uma conotação divinal, e ali as pessoas dizerem amém. Era esse homem que, segundo o texto, estava se retirando para se santificar. Ele deu um mau conselho, um conselho de morte para Neemias, e levantou uma falsa profecia, porque agora ele tem que ser considerado um intruso no meio do reino de Deus. É um intruso. Isso é seríssimo. Isso é sério. Graças a Deus pela vida de Neemias, que da mesma maneira que vem o versículo 10, volta a resposta no versículo 11, olha só. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E aqui eu quero trazer a primeira ou a segunda lição do sermão de hoje. A disposição para enfrentar as oposições. Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção. Semana passada, quando eu pregava o texto anterior, no início do capítulo 6, eu falei de enfrentando as oposições, e eu falei de lidando com as oposições. Agora estou falando de realmente estar disposto a lidar, a enfrentar corajosamente essas oposições. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu explico. Ainda que você, meus irmãos, ainda que nós estejamos no lugar que Deus quer que estejamos, ainda que nós estejamos fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, ainda que no nosso cotidiano nós estejamos vivendo para o louvor da glória de Deus, isso não é sinônimo de que não teremos oposições. Isso não é sinônimo que não teremos oposições. E ao termos essas oposições, precisamos estar dispostos a nos manter no lugar em que Deus nos colocou, a nos manter na fé preciosa de Jesus Cristo. Semaías falou um monte de bobagem para Neemias, falou um monte de informações pecaminosas. A resposta veio na mesma altura. Então eu preciso fugir? Eu preciso me esconder? Eu preciso entrar no templo? É o que você precisa fazer. A primeira resposta dele, à disposição. Por que eu fugiria? Por que é, Semaías, que eu fugiria? Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, e eu sei o que eu estou fazendo para Deus. Que profecia é essa aí? Foi Deus que me tirou da Pérsia e me mandou para Jerusalém reconstruir os templos. Eu sei que eu tenho feito muito bem o serviço da obra dele. Eu sei qual é a fé que eu tenho em Jesus. O que é que você está falando aí? Eu estou na minha cidade. São os caras que estão querendo invadir e eu vou fugir? Você está maluco, rapaz? Isso aí é posição. Nós estamos no lugar em que Deus quer que estejamos. Vai vir um enviado do inferno, querendo profetizar, querendo ensinar, querendo falar, e eu vou ficar quieto? Se nós somos crentes, precisamos estar dispostos a enfrentar essas oposições. Não vou fugir. O que é isso? Precisa haver uma disposição, e essa disposição que as Escrituras trazem nesse texto é uma coragem. É uma coragem. Corajosamente eu estou firmado em Cristo e eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei aonde eu estou. Que palavra é essa que você está me dando?
Com que autoridade você está falando isso? Isso é muito sério, irmãos. Eu já falei aqui algumas vezes, e é uma verdade. Graças a Deus aqui nós sabemos, e já temos até uma teologia a respeito disso, a Bíblia nos conduz a isso, mas eu sei que tem lugares que, Deus manda te falar que Ele é contigo, e eu preciso saber disso através da profecia. A palavra de Deus me fala, Cristo me fala, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não preciso de ninguém pagando pedágio entre eu e Deus, Cristo me é o suficiente. Isso é muito sério, queridos. Um homem que até então estava retirado-se para jejuar e orar, está tentando destruir o povo de Deus. E quando nós falamos de coragem, nós precisamos entender agora, e aqui é muito importante, o conceito de teologia prática. E esse é um conceito muito mal compreendido pela Igreja de Jesus, principalmente no Brasil. Muito mal compreendido. Há N motivos do porquê é mal compreendido. Mas eu vou naquele que é mais simples hoje. A grande questão é quando um homem ou uma mulher se converte ao santo evangelho de Jesus. Esse novo convertido, ele é levado a uma gama de informações doutrinárias, bíblicas, a respeito da sua nova vida com Deus por meio de Jesus. E isso é maravilhoso. Isso é indiscutível. Ele tem que compreender e passar a ver a vida a partir dos olhos de Deus, ele mesmo a partir dos olhos de Deus, a fé a partir dos olhos de Deus, compreender todas as coisas a partir da revelação que o Senhor Deus deu através das Escrituras. Só que muito dessas revelações, elas estão muito mais no âmbito de eu crer de forma correta agora, do que eu tomar ações. São coisas diferentes. Então, você se converte a Jesus Cristo, uma das coisas que você já inicialmente vai aprender, que somente em Jesus há salvação. O que você precisa fazer? Não precisa fazer nada. Você só está aprendendo um conceito teológico bíblico que você não abre mais mão disso. Salvação somente por meio de Jesus. Acabou. Mas você não faz nada prático, você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo. Mas existem pontos que o crente precisa entender que existe uma linha em que ele sai daquilo que necessariamente é doutrinário apenas para crer, para entrar naquilo que é doutrinário para se viver, para praticar. E é aqui que muitos cristãos perdem a mão, porque podem achar um pouco errado. Eu sou cristão desde criança, e eu me lembro que eu cresci na igreja ouvindo o seguinte, que cristão, olha só, não está errado, cristão, ele é manso. Jesus ensinou isso. Bem-aventurados os mansos no seu sermão, porque eles herdarão a terra. A informação está certa, a interpretação de como falam isso está errada. Porque mansos para ele cristão é sinônimo de ser bobo. Estão fazendo, estão falando, e a gente, fazer o quê, né? Pela misericórdia. Não, existe posição. Vai ver se Jesus foi bobo quando viu fazendo as coisas no templo. Quando foram matar Paulo, ele falou, opa, sou cidadão romano, tenho meus direitos. A impressão que dá é que quando o cristão ele tem uma posição firmada e ele vai encarar, a igreja mesmo fala, meu Deus, não pode fazer isso, ele é crente. Como não? Se não perder a linha teológica, está totalmente certo. A Bíblia nos ensina isso. E é justamente o que Neemias está falando. Rapaz, por que eu vou fugir? Eu estou na minha terra, eu sei quem eu sou, Deus me mandou aqui, eu vou fugir desses dois aí? Por mais que eles entrem, então vamos lutar. Já está todo mundo preparado. Com uma mão eles estão assentando tijolo, lembram-se disso, e com a outra mão eles estão segurando as armas. Pode entrar. O que é isso? Isso tem que ser percebido como uma teologia prática. Isso não é arrogância. Isso não é deixar de ser espiritual, pelo amor de Deus. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. Porque o que ele está fazendo é exatamente se posicionando. Se posicionando. E isso precisa acontecer. Isto precisa acontecer. Mas tem uma terceira lição no versículo de número 11 ainda, para eu não me demorar muito. E o texto continua dizendo, e quem há, prestem atenção nisso, e quem há
como eu, que entre no templo para que viva, de nenhuma maneira entrarei. Se fossem os cristãos mimimi de hoje falar a verdade, então Deus abriu essa exceção para mim. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Ele está encarando isso com teologia. E aqui na terceira lição nós temos o temor à palavra de Deus. O temor à palavra de Deus. Sabe o que ajudou Neemias? Conhecer Bíblia. Ele chega na casa do sacerdote, o sacerdote dá um mau conselho, levanta uma falsa profecia, e ele fala assim: como é que você está me falando? Ei, meu irmão, você está mandando eu ir para o templo? Você está mandando eu entrar no templo? Você está mandando eu ir para o Santo dos Santos? É isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Neemias foi um excelente líder. Neemias foi um grande crente em Deus. Mas Neemias não era sacerdote. E ele sabia os seus limites. Ele sabia os seus limites. E da mesma maneira que veio a informação, voltou. Olha o final do versículo 11. De maneira nenhuma entrarei. Deixa eu trazer isso agora para o português claro. Ele está sendo ríspido, firme. E no português claro ele está dizendo o seguinte: pode ter cara de santo, pode ter período sabático, em oração, em jejum, eita, pode estar vestido como sacerdote, eu não serei enganado por aparência e nem por palavras. De maneira nenhuma eu vou entrar dentro do templo. Eu conheço a palavra de Deus. Ainda que pareça santo, perfeito, espiritual, o que você está me falando, Semaías, contradiz a lei de Deus. E podemos ir além. Vou dar um exemplo disso sério. Sabe quem morreu desse mesmo jeito? Por besteira. Aquele que poderia ter sido o melhor rei de Judá, do reino do sul, rei Uzias. Olha o que a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 26, abram lá, irmãos. Irmão, 2 Crônicas, tem na Bíblia, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Tem que saber, irmãos. A Bíblia é nosso alimento. 2 Crônicas, capítulo 26. Eu não vou ler inteiro, só quero trazer aqui alguns versículos chaves para isso. Vamos falar de Uzias. Garoto bom. Tinha tudo para ser o melhor rei de Israel. Inclusive a bênção do próprio Deus. Quer ver o que a Bíblia fala dele? Olha só, verso de número 1, lá do capítulo 26 de 2 Crônicas. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. 16 anos, rei. Quer uma coisa melhor que essa? Com todos os privilégios, quer ser um rei? Ah, pastor, e a responsabilidade? É terrível, mas tem um monte de assessor, fique tranquilo. Tem um monte de assessor. 16 aninhos, rei. Verso 2. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Ele conseguiu pegar uma cidade que havia sido tomada, um rapaz de 16 anos, sabendo reinar, conseguiu ser um grande rei e já fez o seu primeiro feito. Primeiro de muitos. Verso 4, olha o que é falado dele. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Menino de Deus. Fez o que era reto. Deus o amava. Deus sabia como era o coração dele. Versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, é o profeta Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Lembra as 8 visões que nós já pregamos aqui do profeta Zacarias? Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar.
essa ideia de que Deus o fez prosperar é em todas as esferas da vida humana. Financeira, que é o que vem primeiramente na nossa mente quando se fala de prosperidade, né? Financeira, mas também em sabedoria, em graça, em poder. Deus o fez prosperar. Um reinado maravilhoso. Maravilhoso. Olha o que é dito no versículo de número 7, a ajuda constante de Deus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Não foi em uma, nem duas, e em três, porque no versículo 8 também fala, foram em várias guerras, ajuda perene, constante de Deus, na monarquia desse menino. Versículo 9, também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Ele trouxe a melhor segurança pública que era possível para a época. Quer mais? Tem mais. Vamos direto aqui. Versículo de número 15. Aconteceu algo maravilhoso em Israel. Esse Uzias teve a oportunidade de desenvolver um ministério de ciência e tecnologia. Vocês estão dando risada? Está no texto. Olha o que ele fez. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Maravilhosamente ajudado por Deus. Qual o erro dele? Querer se meter aonde Deus não o chamou. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Deus tinha dado tudo para esse homem. Agora homem, um dos melhores reis, poder, fama, tecnologia, dinheiro, graça, ajuda, mas achou que poderia fazer o que somente os sacerdotes poderiam fazer. E ele transgrediu, diz a palavra, para a sua própria ruína. Ele transgrediu contra o Senhor. Ele entra lá no altar de incenso, que já está no santo lugar, lá perto da cortina, onde vai para o Santo dos Santos. Quando ele entra, vem os sacerdotes. 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Quem é vocês? Quem é vocês? Você sabe quem eu sou? Sou rei. Sabe quantas guerras eu ganhei? Com a ajuda de Deus? Várias. Sabe o Ministério de Tecnologia? Eu estava por trás disso. Sabe quantos tem de exército atrás de mim? Está aí nos versículos anteriores. Muitos homens debaixo de mim no exército. Sabe quanto eu tenho de riqueza? E aí você vem falar que eu não posso fazer isso? O que é que eu não posso? Você não pode fazer aquilo que Deus falou para você não fazer. Ele quis retrucar com os sacerdotes. 19. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Deixa eu traduzir isso para o português claro. Na mesma hora, o rosto dele apodreceu e fedeu. Isso é lepra. Isso aqui é só uma maneira fácil de falar. Jovem bonito, forte, achando que pode fazer qualquer coisa, vai entrar em lugar que Deus falou: não entra, só sacerdote. Eu te abençoo no lugar que eu te coloquei, como rei. Não te abençoo para você entrar no templo. Entrou no templo, o rosto dele apodreceu na hora. Putreficou, como de um homem morto, cheirando mal. Nem os sacerdotes acreditaram direito. Nem os sacerdotes. Olha o que diz o versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. Como voltaram? Já estavam olhando. É porque agora ficaram perto mesmo, olhando assim, ó. Meu Deus do céu, não é que aconteceu mesmo? Olha o que aconteceu. Estou vendo. Com esses olhos que a terra de comer, estou vendo.
De tão sério que foi. Aí vira santo, aí vira a quarta pessoa da Trindade, olha lá, ó. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa para sair, visto que o Senhor ferira. Agora é fácil, né? Aí saiu correndo. Qual o juízo deu sobre ele? 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia de sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Ele foi um rei que perdeu o reinado em vida. O seu filho estava sentado no trono na casa do rei, e ele morando na cidade dos leprosos. Não se meta onde Deus falou para você não se meter. Já falei aqui algumas vezes, existem algumas guerras que não precisam ser guerreadas. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu estou fazendo. Isso não significa que nós não vamos ter disposição para responder àqueles que se levantarem contra nós. São coisas totalmente diferentes. Percebem a seriedade disso? Isso aqui é o temor de Neemias. Vamos voltar para lá. Jamais eu entrarei lá. Não vem com carinha de santo. Não vem com palavrinha tremendo voz, falando em nome do Senhor. Para com isso, eu conheço a Bíblia. O que você está mandando fazer é totalmente pecado diante da lei de Deus. Eu sei o que aconteceu com Uzias. Uzias morreu porque fez exatamente o que você está me mandando fazer, Semaías. Entrar no templo de Deus. Um infiltrado filho do inferno que mudou seu coração, Semaías. Se não conhecer Bíblia, passa esse texto e a gente nem percebe isso. Isso é sério, irmãos. Versículo de número 13, quarto lugar. Para isto, o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim vivesse e prosseguisse. Não, é o 12, perdão, irmãos. Então percebi que não era Deus quem o enviara. É isso mesmo, versículo 12. De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Quarta lição: ministério vendido por lucro pessoal. Aqui eu quero só trazer umas considerações que os irmãos vão entender tudo. O que é que o versículo 12 está nos falando? Primeira consideração de um ministério vendido por ganho pessoal. Primeira delas. O discernimento espiritual que havia em Neemias, que nós vimos isso na pregação anterior, fez com que ele percebesse, olha lá o versículo 12, então percebi, fez com que ele percebesse que Semaías já não tinha mais parte com Deus. O importante para Semaías era ter o seu lucro através do fracasso de Neemias. Precisamos ter então essa percepção divina, porque ainda que apareça alguém, ainda que apareça um anjo falando algo que a Bíblia não fala, maldito seja, já não tem parte com Deus. Isso é extremamente sério. Uma segunda consideração que o versículo 12 nos mostra claramente, é que de fato, Semaías, ele era profeta e sacerdote. Todavia, ele vendeu a sua consciência, vendeu a sua vocação, e evidentemente o seu ministério, por causa de dinheiro. Isso é muito sério. E deixa eu falar uma coisa aqui. Se é possível comprar até profeta de Deus, você imagina aqueles que não têm compromisso com Deus. Dinheiro é uma coisa muito séria, que tem poder para corromper homens. E não é só o valor monetário, é o poder que o dinheiro nos confere, porque dinheiro nos traz poder também. Não é só poder de compra, é poder social. Isso é muito sério. O versículo 12 está aqui para nos mostrar isso. Uma terceira característica, claro, que a gente vê aqui ainda no versículo 12, Semaías
usou aquilo que era sagrado para fazer o outro transgredir. Semaías era profeta, sacerdote, e ele usou o seu ofício, o seu cargo, a sua liderança em sua área, aquilo que deveria ser instrumento de bênção para a vida do povo, instrumento de Deus na vida dos irmãos, foi instrumento do diabo para querer destruir Neemias e Jerusalém. Ele usou aquilo que era sagrado de forma vil. Um quarto destaque que eu dou ainda no versículo de número 12, olhando para o que o texto está nos dizendo aqui. Semaías fez do ministério um meio de ganhar dinheiro ilícito, e isso é real. Ele fez o ministério um meio de ganhar dinheiro ilícito. Pastor, o que é que a gente tem que fazer então aplicando isso na nossa vida? Simples. Vamos o tempo todo nos manter íntegros e lutar contra todos aqueles que estão tentando transformar a igreja numa feira comercial, transformar o púlpito em um negócio, transformar o evangelho num produto de consumo, transformar os crentes em consumidores ensandecidos. Precisamos lutar contra isso, nos impor contra isso, ter coragem contra isso. É muito fácil alguém querer tudo perfeitinho, mas ele só é um consumidor. Ele não faz absolutamente nada, ele só quer. Aí é fácil. E muitos entenderam que existem crentes assim, e vendem exatamente aquilo que eles querem. Que Deus guarde a nossa igreja, que Deus guarde o seu povo em todo o planeta, que Deus guarde o seu povo. Isso é extremamente sério. Versículo 13: para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Uma lição importantíssima no versículo 13. Os opositores vão criar esquemas para nos derrubar. Percebam a seriedade com que Neemias está narrando o versículo 13. Ele não está falando que a tentativa de oposição foi algo pontual, foi algo que aconteceu na hora, foi uma ideia ali. Não. Era um esquema. Era quase um crime qualificado. Tinha sido premeditado, tinha sido pensado, tinha sido planejado. O que é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer? Era mais ou menos assim: vamos atemorizar ele, eu vou falar que é Deus que está falando, vou empurrar ele para o templo, ele vai entrar no Santo dos Santos, a lei fala que qualquer um que entrar lá que não ser o sumo sacerdote tem que morrer. É a hora que nós vamos queimar ele, infamar, vamos queimar ele diante de todo mundo, e a gente humilha ele. Vituperar, humilhar. Isso aí é esquema, coisa de bandido, coisa de gente que não pode ser visto como irmão. Isso é sério. Agendas ocultas, segundas intenções, tudo premeditado. É o que ele está falando aqui. Fizeram um esquema, aqui exatamente ele diz, inclusive, a maneira. Para mim, versículo 13, me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder é ir para o templo, entrar no Santo dos Santos, a proceder, a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Esquema. Coisa de bandido, de gente que não tem Cristo como Senhor. Isso é sério. Isso é muito sério. Não foi algo que foi pensado ali de última hora, e vamos ver se dá certo, se dá. Não, milimetricamente pensado como seria feito. Porque opositores muitas vezes querem fazer esquemas para te derrubar. Não caiam nessa. Não entrem no jogo deles. Pastor, como eu me mantenho?
observe a palavra de Deus e fique nela. Salmo 119, versículo 30 diz: eu escolhi em me manter fiel a ti, decidi-me pelos teus juízos, aos teus mandamentos eu me agarro, não permitas, ó Senhor, que seja eu humilhado. Decidi pelo caminho da fidelidade, da tua palavra, decidi-me pelos teus juízos, agarrei-me à tua palavra, não me deixe humilhado não entre. Coisa mais simples que se tem hoje, alguém fazer esquema para você cair no erro de querer iniciar uma briga, afrontas indiretas por redes sociais. Gente, vocês têm quantos anos de convertido? Cai nisso não. Já falei isso semana passada e repito, deixa o povo ver que Deus é com você. Não perca tempo com esses não. Estou fazendo uma grande obra, não vou parar não. Não caia nisso, é baixo. Não se rebaixe. Você é embaixador de um reino muito superior a tudo isso. A beleza do ministério, a beleza do cristianismo, é exatamente aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, olha, sede constante no Senhor, constante no Senhor. O que está acontecendo não interessa, eu vou continuar pregando, vou continuar ensinando, vou continuar sendo fiel. Não caiam em esquemas de pessoas, se firmem na palavra de Deus. E por último, para encerrar, versículo 14. Entrega os inimigos na mão de Deus. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Neódia e dos profetas que me procuraram atemorizar-me. Nem tudo está narrado no livro de Neemias, mas aqui a gente percebe que tinha uma profetisa que estava pegando no pé dele e mais outros profetas que estavam tentando derrubar. Nós perdoamos, claro que perdoamos, Jesus nos ensinou isso, e sempre iremos perdoar, mas se continuam, coloca eles na mão de Deus. A pior coisa que tem para um ser humano é cair nas mãos de Deus. O autor aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Eu queria perdoar, e eu perdoei. Eu tentei deixar para lá, mas estou insistindo. Deus! Eu estou tentando. Eu estou seguindo. Estão infamando. Estão falando. Estão prejudicando o teu ministério. Estão prejudicando o teu reino. Cai a tua mão sobre eles. Nada disso tem a ver com perdão, a gente já perdoou, são eles que estão querendo o juízo de Deus. Coloca Deus na conversa, coloca diante de Deus toda essa situação. Pessoas que querem destruir o reino, destruir a sua vida, sua família, seu trabalho. Você não tem que levar mágoa, mas você pode levar para Deus. Coloca na mão de Deus. Senhor, lembra. E aqui a gente vê essas duas orações no capítulo 6. A do versículo 9, Senhor, lembra-te quem eu sou, como eu estou vivendo, fortifica as minhas mãos. Lembra? Ele orando por ele mesmo. Eu estou querendo trabalhar, eu só estou querendo continuar. Está difícil, Deus. Mas também olha para Tobias e Sambalate. E para toda a galera. Não é o que a gente quer, mas é bíblico. E nós podemos fazer. Nós podemos. E a partir do momento que você colocou na mão de Deus, deixa lá. Não tire. O que você pode fazer é apresentar isso diariamente. Está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que estão falando. O teu reino está sendo prejudicado por causa disso. Irmãos estão sendo confundidos por causa disso. Irmãos estão sendo atemorizados por causa disso. Era o que eles estavam fazendo aqui em Neemias 6. Coloca na mão de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.